É bem provável que na década de 60, qualquer pessoa que lesse o Jornal do Brasil reconhecesse a coluna Na Grande Área, assinada diariamente pelo jornalista Armando Nogueira. Com assuntos que não tratavam exclusivamente do aspecto tático ou técnico dos jogos, o jornalista se notabilizou na imprensa esportiva por ser um dos grandes cronistas de sua época. Para ele, o futebol quase sempre era mais do que apenas um esporte, como se o jogo carregasse em si um certo misticismo e possuísse detalhes muito mais profundos que geralmente passavam despercebidos pelos torcedores e até mesmo pelos jogadores. Talvez por isso, Armando Nogueira tenha instigado outras pessoas das mais diversas áreas a escreverem sobre o futebol, buscando suas contribuições para desvendarem os mistérios de cada partida. No dia 3 de março de 68, o Correio da Manhã publicou em seu segundo caderno o quadro Frases, com frases escritas ou faladas de grandes personagens. Nesse dia, entre nomes como Nelson Rodrigues, Robert Kennedy e Wilson Simonal, o jornal trouxe também uma frase de Armando Nogueira em que dizia: "De bom grado, eu trocaria a vitória do meu time num grande jogo por uma crônica de Clarice Lispector sobre futebol." Praticamente 4 semanas depois disso, no dia 30 de março, Clarice, companheira de Armando no Jornal do Brasil, respondeu de maneira inesperada ao publicar a crônica Armando Nogueira, Futebol e Eu, Coitada. Um título que, como ela mesma disse, seria muito maior, mas não caberia numa única linha. No texto, a escritora disse que se surpreendeu. Seu primeiro impulso foi o de uma vingança, mas uma vingança carinhosa. Se Armando Nogueira queria um texto dela sobre futebol, ele deveria retribuir com uma crônica sobre a vida, talvez utilizando o futebol para quebrar essa barreira ou pelo menos para introduzir o assunto. Clarice ainda diz que mesmo se não fosse para escrever sobre a vida, que tentasse dizer o que o futebol significava para ele, o que de acordo com ela seria praticamente a mesma coisa. Mas, voltando à crônica, se Armando diz que trocaria uma vitória de seu time num grande jogo por uma crônica de Clarice, ela o rebate logo de cara. Isso porque, assim como ele, Clarice também torcia para o Botafogo. Embora não frequentasse tanto as partidas e tivesse inúmeras dúvidas em relação ao próprio futebol, a escritora afirmou: "Não posso perdoar que você trocasse, mesmo por brincadeira, uma vitória dele nem por um meu romance inteiro sobre o futebol." Clarice continua dizendo que mesmo sem entender as coisas do jogo, não poderia deixar de tomar partido, sobretudo no Brasil, e assim, escolheu um time para chamar de seu. Provavelmente por causa disso, pela consciência em relação ao que o futebol representa para os seus torcedores, Clarice sabia o valor de uma vitória de seu time, que não poderia ser trocada nem por uma crônica, um livro ou 10 livros seus. E apesar das suas dúvidas, a autora encontra a melhor forma para descrever sua relação com o esporte e com o Botafogo, para quem, segundo ela, deu sua ignorância apaixonada por futebol, e destaca a parte da ignorância, por acreditar que poderia vir um dia apaixonadamente a entender de futebol. Ainda que tenha mais questões do que respostas acerca do jogo, a escritora não se furta a fazê-las. Entre as perguntas que faz, Clarice se reconhece pequena perto do futebol, que, como ela diz, lembra muito uma luta entre a vida e a morte. Mas apesar disso, afirma que não desistiu, e que um dia, mesmo que seja quando já for mais velha, entenderá desse esporte e de outras tantas coisas da vida. Se a frase de Armando Nogueira pegou Clarice Lispector de surpresa, a resposta da escritora fez com que durante uma semana inteira todas as pessoas perguntassem para Armando: "Quando é que você vai aceitar o desafio de Clarice Lispector?" Assim, no dia 7 de abril de 68, em sua coluna Na Grande Área, o jornalista enfim atendeu aos pedidos. A partir de suas metáforas futebolísticas, comparando os intensos pedidos do público com a pressão da véspera de um grande jogo, Armando relaciona o futebol com a vida. Esse grande jogo inacabado, que mesmo quando terminar não justificará qualquer resenha, pois é match treino, sem placar, sem juiz nem multidão, por tudo, que está bom assim, embora melhor se fosse uma pelada. Meu menino jogando a minha vida, alheios aos ventos que às vezes persegue tanto o time da gente. O amor, o medo, o ódio, a inveja e a coragem, todos esses sentimentos que, segundo Armando Nogueira, murcham e florescem em um jogo de futebol, são percebidos também no grande jogo que para ele é a vida. No decorrer de sua coluna, Armando utiliza de todas as artimanhas literárias e desenvolve as possíveis relações que existiriam entre a vida e o futebol. Se no jogo a vitória é importante, Armando olha também para a derrota, pois o grito que glorifica o goleador é o mesmo que mortifica o goleiro. Por isso, ao tentar escapar dessa dicotomia, o escritor não vê na vitória mais verdade que na derrota. De modo que enquanto o jogo da sua vida corre por aí, com a bola rolando para todos os cantos do campo, o resultado final pode e deve ser apenas um empate. Assim, para ele, o empate representava paz e provavelmente escapava daquela luta entre a vida e a morte que Clarice descreveu em seu texto. Trocando passes no campo jornalístico, se Armando queria uma crônica de Clarice sobre o futebol e Clarice exigiu uma crônica de Armando sobre a vida, ambos cumpriram seus papéis ao escreverem e dialogarem sobre os indecifráveis mistérios que circundam a vida e o futebol, que mais se assemelham do que se confundem desde o seu começo, ou melhor, desde o apito inicial. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo desse tipo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.